o amor, serei apenas um bronze que ressoa, um símbolo que retine. Ainda que possua o dom das profecias e conheça todos os mistérios, que saiba todas as ciências, ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas, se eu não tiver o amor, eu nada serei. Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante ou orgulhoso, jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita nem guarda rancor no coração, detesta a injustiça, gosta da verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Muito boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todos. Hoje à tarde aqui, pensaram que eu não vinha, estou aqui. Hoje a mensagem 105. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Gostei disso. É verdade, a gente leu ontem no estudo, de sexta-feira. Muito bom. Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, rogando, Senhor, pela Tua misericórdia, o auxílio da espiritualidade amiga. Que aproveitem esses momentos de confraternização e aprendizado para mais uma vez acalmar o nosso coração, abrindo a nossa mente, aliviando o nosso fardo, tornando-nos receptivos, Senhor, às bênçãos e orientações que serão trazidas do mais alto a partir desse instante. Permita-nos ainda o auxílio sempre bondoso e caridoso dos nossos guias e mentores. Que os guardiões da casa impeçam àqueles
impeçam a entrada daqueles que tenham vindo a nos perturbar. Porém, todos que aqui estiverem, dos dois lados da vida, que saiam hoje melhores do que quando aqui chegaram, assim como nós. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo, e que assim seja. Antes da gente começar a reunião, a Adma quer passar uns recados para vocês sobre o evento de amanhã. É bom que eu vou ali na mesa ligar a transmissão. Boa tarde, meus irmãos, tudo bom? Desculpa que chegar em cima da hora assim, mas é só para avisar que eu estou com uma cartela de bingo à disposição. Vai ser R$2 cada cartela, aliás, vai ser R$3 cada cartela, 2 cartelas R$5, e quem quiser comprar 5 cartelas vai sair a R$10, ou seja, R$2 cada cartela. Temos garrafa de café, temos bastante coisas bem legais aí para vocês, talvez, né, com certeza ganhar no bingo. Depende de cada um e da sorte de cada um. Tá certo? Vamos esperar seu Júnior voltar e tenham todos uma boa palestra. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês. É sempre uma satisfação muito grande encontrá-los aqui toda semana para a gente poder estudar junto. É bom também ver alguns rostos antigos que vieram nos visitar. Obrigado. Quero agradecer ao pessoal da internet que está com a gente. Eu lembro que todas as reuniões e todos os estudos nós temos transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube e quando conseguimos também pelo Facebook. Além disso, nós temos uma TV na internet, chamado getebtv.org, com mais de 100 filmes espíritas, que você pode assistir de graça, no seu celular, no seu computador. São mais de 100 filmes que você nunca ouviu falar, não só nacionais como internacionais, todos eles com uma temática espírita ou espiritualista. Estão lá disponíveis no getebtv.org. Essa semana a gente começou a disponibilizar radionovelas. Então são livros psicográficos que foram radiofonizados, foram dramatizados no estilo de radionovela. Então você vai assistir lá há 2000 anos, 50 anos depois, Sexo e Destino, Nosso Lar, enfim, uma infinidade de livros dramatizados em capítulos que você pode acompanhar de graça no getebtv.org. Acesse no seu celular, no seu tablet, no seu PC, além dos filmes. Então, chegar um domingo, você não tem o que fazer, tá chato catar, vamos ver um filme qualquer. Aí vai lá, cata um, vou ver o filme chamado Demônio. Tem um filme chamado Demônio mesmo. É do M. Night Shyamalan. Se passa todo dentro de um elevador. Você fala, mas pô, nome horrível isso, né? Assiste que você vai achar sensacional. Tem um monte de filme com temática espiritualista lá. Bem, e nós transmitimos no nosso canal no YouTube, né, as reuniões como essa aqui. Então, se você que estiver em casa não puder vir, basta você no seu celular, no seu computador, no seu tablet, abrir o YouTube e procurar lá em cima GETB, Trabalhadores do Bem, ou digite apenas Trabalhadores do Bem. Você vai encontrar o nosso canal e aí você se inscreve. São 4 lives toda semana. Essa de sábado, terça-feira, 9 da noite, com o programa Despertar. Quinta-feira, 8h30 da noite, com o estudo do Evangelho e do livro O Céu e o Inferno. Sexta-feira, com o estudo do livro dos Médiuns e de uma obra de Ramatiz, atualmente estudando a vida humana e o espírito imortal. E, por coincidência, nesse livro de Ramatiz, nós estamos no capítulo 2, onde ele está falando de família. Coincidência ou não, é exatamente o tema de hoje. Nós vamos tentar mostrar para você a importância de você casar.
Então, antecipadamente, eu vou pedir desculpas às pessoas que, porventura, não estão casadas. Não se sinta constrangido nem constrangida, ok? Então, seu Júnior, você está falando contra mim? É uma perseguição pessoal? Eu falo, não, eu nem pensei em você. Está dentro da sequência de assuntos. Os assuntos são os mesmos, são 50 temas que a gente repete. Quando chega no final, volta. Então, não é porque você não está casado que a gente está tocando nesse assunto, não, tá ok? Porém, é importante que você entenda o conceito que a gente vai te entregar. Mas antes da gente falar ou responder a pergunta, para que casar? Que, aliás, quem for no YouTube, é esse o título lá da transmissão. Para que casar? Né? Vou ficar solteiro, vou curtir minha vida. E a gente vai explicar para você a importância de você casar. Mas antes nós vamos responder, ou pelo menos completar, uma questão que deixamos semana passada. Semana passada a gente falou sobre família física e espiritual. Quem estava aqui? Lembra disso? E dentro desse assunto, família física e espiritual, nós mostramos para você, a ideia foi essa. Se você já viveu 50 encarnações, você teve 50 pais, 50 mães, talvez 50 maridos ou esposas, talvez 50 filhos. Onde é que está esse povo? Cadê esse povo todo, né? E aí a gente mostrou para você, seguindo aqueles textos bíblicos, que você tem uma população de espíritos que ficam às vezes em torno de você, alguns que te amam e se preocupam contigo, outros que te odeiam. Esses que te odeiam a gente chama de obsessor. Pensa só, o cara que te odeia, te persegue, ele vai te perseguir porque numa outra vida talvez vocês tenham se desentendido. Se vocês se desentenderam, você conhecia ele, sim ou não? Provavelmente o que houve foi uma expectativa frustrada. Ele talvez nunca esperasse que você tomasse uma certa atitude, ou você nunca esperasse que ele te tomasse uma certa atitude. E aquilo que ele fez, ou que ela fez, ou que você fez, causou uma tristeza, uma mágoa, um ressentimento, e às vezes um ódio, uma revolta, e hoje ele quer justiça. A gente nunca pensa nisso, mas o obsessor é alguém que a gente conhecia. E aí, quem lembrar do que eu for, lembrar desse ensinamento, diga assim, amém, tá ok? Às vezes, esse obsessor é o Arnaldo, ou a Jennifer. A gente já, quando fala de obsessão, é que as pessoas acham que todo obsessor é demônio, é diabo. Não tem nada disso, é um ser humano. Tem uma história com você, se relacionou com você, foi um filho que não nasceu, é um marido, uma esposa, ou alguém que você trabalhou junto e houve uma tragédia. Mas a gente não se toca de que às vezes uma mãe excessivamente dominadora pode se transformar no obsessor. Um marido excessivamente ciumento pode se transformar no obsessor. E aí nós temos casos de obsessão, não é o tema, mas é só para a gente contextualizar. Existem casos de obsessão por amor, casos de amantes de outras existências que nos perseguem até hoje. Na literatura espírita são chamados de íncubos e súcubos. Essas palavras, íncubos e súcubos, guardam relação a demônios ou a entidades sensuais da mitologia que perseguiam as pessoas, que seduziam as pessoas. E hoje, às vezes, as pessoas estão sendo vítimas desses amantes. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, terem um relacionamento no casamento ou no namoro, em que eu estou com a pessoa, estou distante da pessoa, estou longe da Rafaela. Aí eu fico mandando mensagem, ai, meu amor, te amo, não vejo a hora de te encontrar. Aí lá, ai, mozinho, vamos no cinema. Ai, que tu não conhece um cara. Aí você, vamos. Aí você resolve se encontrar. Aí vocês se encontram, dá 2 minutos que você está com a Rafaela, começa a se desentender. Porque a Rafaela pediu pipoca doce e você queria salgada. Porque a Rafaela fez isso, você não fez. Aí se desentendem, começam a brigar. Aí vocês se afastam. Brigaram, o passeio foi horrível, vocês vão embora para casa. No dia seguinte, no final do dia, você está acordada? Tô. Eu estou pensando no que aconteceu, eu também. Poxa, por que a gente briga? Eu não sei. Ai, não sei. E volta tudo de novo. Resumidamente, estamos juntos, brigamos, nos engalfinhamos, nos desentendemos. Quando a gente está longe, a gente se ama, troca juras de amor. Que diabo de relacionamento doido é esse, rapaz?
Ela é igual a música do Raimundos, acho que é do Raimundos, mulher de fases. Ela é coisa, muda, é bipolar. Não é não. Às vezes tem um processo obsessivo. Pensa bem, Arnaldo, meu marido na outra vida, porque na outra vida eu já expliquei, eu era mulher. Quando eu disser isso, vocês fazem assim, porque as pessoas esquecem isso, né? E por isso pensam de forma equivocada. Então na outra vida eu era mulher, uma loura linda, tu não tem noção, cara. Eu parava o trânsito, os cabelos esvoaçantes, uma cintura, cara, coisa maravilhosa. Tipo Sargentelli, essa referência é boa. E eu era casada com o Arnaldo. Só que aí o nosso relacionamento, o Arnaldo era muito ciumento, muito possessivo. Vivia brigando comigo, eu ia na padaria, ele ficava mandando mensagem. Cadê você? Eu estou na fila do pão, até agora? Já vai fazer 3 minutos. Eu falei, cara, acabei de chegar, cara. Não é possível, está demorando demais. Me manda um vídeo que eu quero ter certeza que está na fila do pão. Aí você manda um vídeo, sei lá. Quem é esse cara do seu lado? Eu falei, está na fila. Pô, pelo amor de Deus, Arnaldo. Está entendendo? Arnaldo muito possessivo, queria controlar a minha vida. Só que nesse processo, a gente acabava brigando demais. E eu morri antes de Arnaldo. O que aconteceu com o Arnaldo? Entrou em depressão. Começou a beber, começou a andar pelos bares da vida, começou a se entorpecer, se perdeu, morreu de forma trágica. Eu, como tive uma vida relativamente feliz, frequentava o GETEB, então estava de bem com a vida, saravá. Meu tempo no umbral foi curto, fui logo resgatada, passei um período do outro lado, 300 anos depois voltei, estou aqui como Walter Júnior. E Arnaldo? Arnaldo morreu de forma trágica, devido ao excesso de bebida, de álcool, de droga, de promiscuidade. Desgastou o corpo físico, exauriu energias poderosas, a vitalidade se esvaiu. Foi necessário que ele passasse um longo período no umbral. E quando ele conseguiu, até hoje Arnaldo está me perseguindo, está me procurando. E de repente Arnaldo me vê hoje, quando ele olha para mim, nós já falamos sobre a grama cortada, quem lembra, levanta a mão. Então é como dizia André Luiz, é um hálito espiritual. Ele olha para mim, mas ele não vê a minha fisionomia. Ele vê a energia que a minha consciência exala, como se fosse um cheiro, é um DNA. Então quando ele se aproxima de mim, essa energia que eu emito, quando eu penso, quando eu falo, essa energia tem uma frequência de onda específica, que quando Arnaldo absorve, remonta a tempos passados. No corpo búdico, onde estão gravadas as informações das vidas passadas, tem lá uma gavetinha da vida com Júnior, ou com Jennifer. E essa presença do Júnior, essa energia que ele exala, vai lá e abre a gavetinha da lembrança passada. Então, quando ele se aproxima de mim, o que ele vê sobreposto a essa imagem tétrica é a imagem daquela loura linda. Então ele fala comigo, me persegue como se eu fosse ela. Por mais que eu diga, eu não sou mais ela, bicho, pelo amor de Deus, larga do meu pé, chulé. Não adianta, porque na cabeça dele, quando ele olha para mim, quando ele se aproxima de mim, vem a lembrança dos momentos de amor, dos momentos de felicidade, ou das tristezas. E aí o que Arnaldo faz? Você veja que eu estou colocando uma ideia bem discrepante, né? Para que você perceba que a coisa não é... no outro dia a gente fez uma desobsessão em que o espírito, quem estava, o paciente era um homem, e o espírito falou, porque mamãe me matou. Depois a pessoa me pergunta na semana seguinte, seu Júnior, acho que deu errado. E como é que eu ia fazer um aborto? Eu falei, você que está pensando nessa vida. Você não pensa que você já teve outras existências, você já não pensa que teve outras experiências. Coloca a reencarnação na sua mente e raciocina, que você vai ver que tem lógica. Por isso que a gente está dando um exemplo bem discrepante, bem absurdo, né? Então aí o que acontece hoje? Como eu tenho uma certa sensibilidade mediúnica, quando eu falo sensibilidade mediúnica, eu estou dizendo manifestar, incorporar. Às vezes é a intuição, às vezes é a evidência, às vezes uma capacidade de cura através da imposição das mãos, um processo de psicografia, enfim, seja qual for o dom. Como eu tenho uma certa sensibilidade, quando eu me aproximo de Rafaela, todo respeito, teu namorado não está assistindo não, né? Quando eu me aproximo de Rafaela, Arnaldo fica como? Furibundo. Ele vem logo.
quem é essa Kenga que tá... Desculpa, perdão, saiu sem querer. Quem é essa menina que tá... Menina. Quem é essa menina que tá dando em cima da minha... Como é que é o nome dela que eu esqueci? Jennifer. Jennifer é minha, ninguém vai ficar com Jennifer, ela é só minha. E o que ela faz comigo? O que ele faz comigo? Começa a colocar pensamentos de raiva, de ciúme, começa a colocar ideias esquisitas, eu começo a ficar ciumento, eu começo a brigar. Ou seja, eu sou induzido a um comportamento que não me é natural, que é colocado do pensamento de Arnaldo. Esse é um processo obsessivo de alguém que te ama. Olha só. Ama desesperadamente. O problema dele é o excesso do amor e falta de compreensão. Então eu me aproximo da Rafaela, ele fica chateado, se aproxima e começa a colocar ideias. Eu me torno uma pessoa chata, agressiva, desagradável, pedante, arrogante, orgulhoso, vaidoso. A Rafaela briga comigo, a gente se desentende. Quando eu vou embora para casa, eu estou longe de Rafaela. Arnaldo fica feliz, porque ele não quer que eu fique com ninguém. Na verdade, o sonho de Arnaldo é que eu morresse o mais rapidamente possível. E muitas vezes ele vai até colocar algum tipo de doença ou vai fortalecer algum tipo de tendência, alguma doença que eu já tenha no meu corpo, para que eu morra mais rápido. Tudo por amor, porque na cabeça dele, desorientada, a minha morte vai fazer com que eu me encontre com ele. Ele não entende que ele está num local e eu provavelmente vou para outro local e que nós talvez, muito provavelmente, não iremos nos encontrar. A única forma de nós nos encontrarmos é que eu tivesse uma vida plena e morresse de forma feliz e que ele aceitasse uma ajuda, fosse tratado no hospital, esclarecido em uma colônia espiritual, para que ele também tenha a felicidade em seu coração e que a gente se encontre de forma plena, na mesma faixa de frequência mental. Quem entendeu diz glória a Deus. Agora você veja, quando você fala de relacionamento, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa que o relacionamento está dando errado porque tem um terceiro ou uma terceira interferindo. Quando a gente fala de casamento ou de família espiritual, perceba, Arnaldo foi meu marido, faz parte de minha família, não física, a família espiritual. Amém, gente? Eu vou interromper 5 segundos para beber água, porque eu esqueci de beber água. Eu sinto que meu cérebro está falhando. Então eu vou acelerar os slides, porque nós já assistimos isso semana passada, ok? E esse não seria o tema da reunião. Foi aqui que a gente parou na semana passada. Não é isso? E aí, o que ficou faltando dizer, né? Você já deve ter ouvido falar sobre o culto aos antepassados, sobre a necessidade de você orar para ou pelos antepassados, como se os antepassados ainda fizessem parte da sua família e talvez eles te influenciassem de forma poderosa para que nessa existência você tivesse prosperidade, saúde, paz, ou não, a sua vida fosse complicada, desagradável, cheia de doenças e complicações. E o que a gente vai tentar mostrar para você é que isso é ilógico. Isso normalmente é trazido por uma filosofia oriental. No shintoísmo e no taoísmo há uma tradição de culto aos antepassados, como se eles, energeticamente, guardassem uma relação com a nossa existência presente. Porém, isso não é verdadeiro. Aqui no Brasil, crenças ou doutrinas como a Seishonoye, como a Igreja Messiânica em certo momento, e tantas outras, até alguns pensamentos budistas, acreditam nesse tipo de coisa. Ou pelo menos buscam essa oração seguindo essa visão. E o que nós estamos dizendo para você é que isso não é cristão e isso não é espiritismo, tá certo? Mas seu Júnior está errado. Olha, esse negócio de certo e errado é muito complicado, cara. Eu vou dizer para você, não está de acordo com o pensamento espiritualista. Mas por que, seu Júnior? Vamos raciocinar. O uso da palavra antepassado, por algumas crenças, pode deixar uma ideia equivocada, me perdoe o erro de digitação, sobre nossa família espiritual, sobre quem somos. O culto aos antepassados é um ritual praticado em várias religiões e crenças, e seus primeiros traços remontam ao taoísmo ou shintoísmo.
E aí eles orientam você a fazer demonstrar gratidão a todos os antepassados por terem me trazido até aqui. Então, nesse pensamento, está aqui embaixo está você e está aqui todo o mapa de antepassados que você deve orar. Algumas vezes eles fazem você pensar que uma complicação aqui guarda relação com a falta de gratidão aos antepassados, com a falta de oração aos antepassados. Inclusive, tem alguns que têm rituais em que você alimenta os antepassados durante 21 dias, quando alguém morre, ou depois tem cultos anuais de agradecimento aos antepassados. E, como eu disse, está muito ligado a pensamentos como a Seixonoye, a Igreja Messiânica e tantos outros. Mas o que a gente vai tentar mostrar para você? Se nós aceitamos a reencarnação, se nós estamos falando de família espiritual, se eu acabei de explicar para você que Arnaldo, há 200, 300 anos atrás, fazia parte de minha família e hoje continua caminhando comigo, só que agora de forma obsessiva, o que nós podemos entender? Que aqueles que foram estão reencarnados agora comigo, alguns deles. Provavelmente, quando você olha isso por uma visão reencarnacionista, a imagem, não sei se dá para mostrar para vocês, mas eu estou colocando aqui o seu irmão, a sua mãe, numa base, está aqui em cima você, está aqui você casado. Aí tem seus pais, seus avós, seus antepassados. Só que essas pessoas que fizeram parte do seu passado, hoje reencarnam como sendo membros de sua família. Quem me garante que a sua tia, com quem você tem grande afinidade, não possa ter sido sua irmã na outra vida? Quem me garante que um parente distante com quem você mantém diálogos e tem uma consideração profunda, não pode ter sido seu irmão ou não pode ter sido seu filho? E provavelmente foram. Então, quando eles falam de culto aos antepassados, para pensar. Eles estão colocando como se esses antepassados fossem alguma coisa que fica lá em algum lugar e que não vivenciam a experiência terrena mais com você. Como se eles fossem, me perdoe a ironia ou o sarcasmo, como se eles fossem um ET que vivesse em algum lugar e que você tivesse que ficar orando, pedindo graças ou perdão. Não funciona assim, cara. Você quer orar pelos antepassados? Ajuda teu irmão. Teu irmão nessa vida pode ter sido teu pai. O teu filho pode ter sido teu avô. A tua mãe, ou até um inimigo. Amém, meu irmão? Um avô, um pai, uma mãe de outra vida pode estar hoje na sua família como sua sobrinha ou como a sua prima. Não reencarna no teu círculo mais íntimo, na tua casa, porque o amor já está em equilíbrio, então não precisa estar contigo. Mas agora ela faz parte de um outro núcleo familiar, próximo de você, com as suas tias, suas primas, e pode ter sido sua mãe. E é por isso que alguns membros da família ou algumas pessoas, você tem uma grande simpatia sem você não ter, às vezes, nenhum relacionamento com ela. Quantas vezes você tem amigos ou amigas que você diz, cara, eu gosto tanto de você como se você fosse minha irmã. Caraca, eu me amarro em você, cara. E aí você sai com esse cara, você joga bola com esse cara, você joga videogame, não sei se joga videogame, né? E você fala, cara, eu gosto de ti como se tu fosse meu irmão. É um irmão que eu não tive. Provavelmente foi teu irmão em outra vida. Hoje não está na tua família, está em outra família, mas você veja que o pensamento, o amor, os atraiu. Então, os nossos familiares, os nossos antepassados não estão longe daqui, até porque nenhum deles é anjo. Olha aí. Olha o exemplo aí, minha irmã. Olha que coisa linda. Ó, é isso aí, cara. Ou seja, vocês ouviram o que ela falou? A Cláudia, que não é filha dela, não é irmã dela, é mais irmã do que outras pessoas. É mais filho do que outras pessoas. Se você parar para pensar, quantas vezes você tem pessoas que não são nem da sua família, mas você gosta, de graça. Gosta tanto que às vezes se magoa com essa pessoa. Quando ela fala alguma coisa, você fala, ai, não gostei, fiquei chateado, aí fica de mal. Sabe de mal?
Aí fica 15 dias de mal, depois faz as pazes e está os dois tomando café junto. Ou seja, o seu antepassado está vivo com você. Se você quer fazer o bem ao antepassado, faça isso com seu filho, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua prima, com seu tio, com as pessoas que estão passando necessidade na sua família. As pessoas estão passando dificuldade na sua família, e às vezes você não quer dar ouvido, às vezes você não quer ouvir, e talvez essa pessoa tenha sido alguém que no passado foi um irmão. Vocês entenderam o conceito, sim ou não? Então, quando alguém te propõe essas ideias, para e pensa, não absorve qualquer coisa não, raciocina. Aliás, o GETEB já disse isso, eu já te disse isso aqui, não acredite em tudo que eu te falo não, porque eu posso ser um canalha, um crápula que estou a fim de arrancar teu dinheiro. Não sei como, porque tudo aqui ninguém para cobrar nada, mas sei lá, cara, de repente, sabe, eu posso ser um monstro, eu estou sendo intuído pelo capeta. Então, quando você me ouvir falando as coisas, pensa, critica na sua cabeça, raciocina, diga, deixa eu ver se esse cara está me enganando, porque isso pode estar certo, pode estar errado. Não é porque eu estou aqui em cima falando com o microfone que eu sou dono da verdade, não. Eu posso estar errado, mas veja, faça isso comigo, mas faça isso com o Papa, faça isso com o padre, faça isso com o pastor da sua igreja, com o pai de santo do seu terreiro, com a monja Cohen no budismo. Não aceita tudo de primeira, porque tudo é lindo, está bem ornamentado, com fitinha rosa. Não. Para e pensa. Onde está o furo disso aí? Será que está coerente? Estou acabando de te mostrar que alguns pensamentos não são coerentes. A igreja messiânica, por exemplo, as pessoas falam assim, seu Júnior, eu não gosto mais de ir no... Eu vou deixar já. Eu não gosto mais de ir no GETEB porque o senhor fala mal das religiões. Eu falaria mal da religião se te falasse outras coisas. O que eu vou te falar é o seguinte, por que eu não gosto da igreja messiânica? Porque eles idolatram Meishu Sama ou Mokichi Okada e Jesus para eles não tem nenhuma relevância. Eu sou um cristão, acho isso absurdo. Só está falando mal? Eu falo, não, eu estou dizendo que eu sou um cristão. Eu sou botafoguense. Você vai só falar que você é flamenguista e por conta disso eu estou falando mal do teu time? Eu só estou dizendo que o meu time é maravilhoso. Deu para entender? Então, por favor, mais raciocínio, inteligência e menos afinidade, meu irmão, né? Menos passionalidade, pensei mais com a cabeça do que com o coração, tá certo? Fala, Igor. Pera aí, rapidinho, Igor, por uma questão de respeito e ordem aqui, meu irmão tinha pedido a palavra antes. Fala, por favor. Realimentando o processo. Amém, amém. É isso aí, velho. Fala, Igor. É porque eu desde quando comecei a ouvir na rádio e tudo mais, mas eu ainda não tenho tudo do ideia. Muita igreja cristiana. E eu sempre, quando ouvi o Senhor no rádio, aí comecei a vir aqui no Estudo da Sexta, mas continuava indo lá. Então, assim, eu tive bastante tempo para poder pensar e questionar algumas coisas que, tipo assim, para mim eu me deixava, eu tenho dificuldade de aceitar sem questionar, então ficava esse tiltado. Mas, conforme eu fui pensando, eu fui percebendo, por exemplo, esse rolê de idolatrar o Meishu Sama. Não, os antepassados mesmo. Sim. O Meishu Sama é um outro rolê também muito bacana, muito lindo, que eu vou chegar lá. Mas eu fico vendo que esses pensamentos terem a base no Japão, que veio toda com essa cultura muito, mas muito ideológica e social, parece, ao meu ver, vendo um pouco que eu tive uma oportunidade de conhecer, que o lado espiritual da coisa foi todo embebido com essa característica japonesa de civilidade acima das coisas. O que eu acho muito bonito é a questão deles baterem na gratidão.
mas eles acabam esquecendo, tipo assim, fica meio no limbo entre os cristãos que nascem com o espírito no nascimento e dormem para esperar, como se o espírito não voltasse para eu ser o meu bisavô, meu bisavô. Mas eu fico pensando que minha discussão que aconteceu lá do monte dele foi tão embebido porque ele estava imerso na cultura japonesa. Claro. Então trouxe isso para a espiritualidade. Sempre quando eu ouço falar da igreja messiânica pelos lábios dos espiritualistas, eu não vejo, por exemplo, nenhum deles tem a postura do Senhor de olhar como quem se põe no seu canto de Cristo. Porque quando eu estava lá, eu lembro muito bem, nitidamente, que eu praticava o jureio, e antes de praticar o jureio, eu falava assim comigo mesmo para Jesus. Eu falava, Meixo Santo, me aceite aqui na sua terra como um humilde trabalhador de Jesus. Porque assim, eu entendi que, até mesmo com o Senhor de todas as religiões, é aquela parada do carro, que te leva até um ponto. A igreja messiânica, se alguém vivenciar o que ela pede, te leva até um ponto assim, no mais belo do material. Mas depois do material, infelizmente ou felizmente, não mata mais a sede. Não mata mais a sede. Eu entendi o seu raciocínio. Isso aí. É aí. Amém, gente? Amém? Ô, Adman, Valdir, pede para Adman ver se o vídeo está saindo lá no YouTube. Tá? Valeu. Fala, Valdir. Fala, Valdir. Tem uma outra também bem conhecida chamada Sukhumani. Obrigado, senhor. Ela é parecida com a messiânica. Entendeu? Uma coisa que me chamou muita atenção lá é que tem Deus e tem o Deus da matéria. Mas isso aí que o Luiz falou, o joreio, né? O joreio lá não tem o nome de joreio, a oração que ela tem poucos nomes. Entendeu? Então Você vai perceber que muitos desses cultos, não é tema de hoje, né? Mas a gente na escola de médium tem um tema sobre isso, uma matéria sobre isso, o estudo comparado das religiões, em que a gente conta a história de cada religião. E a gente teve que aprender um pouco sobre tudo isso aí para poder fazer o estudo aqui. E aí a gente mostra, por exemplo, tem aquele que veio do Havaí, que o pessoal usa muito, eu te perdoo, me perdoe, nós me perdoe, é o Oponopono, e o pessoal fala, é o Oponopono. É tudo tentativa de te afastar de Jesus. Para pensar. Jesus cansou de pedir para você perdoar os seus inimigos, não só 7, como 70 vezes 7. Jesus cansou de pedir para você amar sua família. Jesus cansou de falar que a lei de Deus é a lei do amor. Aí chega um cara e fala, me perdoe, eu te perdoo, não sei o que. Aí você fala, cara, por que você não viu Jesus falando isso, cara? Por que você não prestou atenção no Cristo que te mandou a mensagem há 2000 anos? Mas essa ideia de qualquer modismo, qualquer coisa nova, a gente abraça, como se fosse a descoberta da roda. Então, para nós, cristãos, espiritualistas, macumbeiros, a gente tem um olhar crítico porque tem um pé no chão. Acho bonito, respeito, é válido, é uma janelinha no prédio, né? É a carroça que nos leva até um pedaço. É como eu quando fui católico, ou eu quando fui do terreiro de macumba, chega uma hora que aquilo já não dá mais. Foi bom, foi legal, agradeço, mas eu preciso caminhar. Né? E aí a gente hoje tem uma visão que é universalista, como a gente diz, né? Deus não fundou religião. Jesus não fundou igreja. O templo de Deus somos nós. Ele está dentro de você, onde você estiver. O que nós precisamos é nos aproximar dele, ou permitir que ele se manifeste em nós. Então vamos entender quais os conceitos, quais os preceitos para que essa presença divina em nós, para que esse Cristo esteja conosco o tempo todo. Quem entendeu diz saravá. Mas mesmo assim a gente diz, não, está tudo certo, não tem problema nenhum. Não tem religião errada, também não tem religião certa. Cada uma é proporcional ao nível de entendimento do seu praticante. Mas vamos seguir com a nossa carroça falando de Jesus. E aí agora que a gente já deixou tudo muito bem amarradinho sobre o nosso antepassado, sobre a nossa família, se você quer orar pelos seus antepassados, ajuda teu irmão, ajuda teu pai, olha para o teu primo, vê se o teu tio está precisando de comida. Você quer ajudar, é igual essa história de levar sopão para os pobres. Eu sempre penso nisso, né? E olha, eu falo com tranquilidade porque meus irmãos espíritas fazem isso, né? E quando eu fui espírita, que eu já fui espírita durante um tempo, e o pessoal me levava, vamos levar o sopão, eu sempre pensava, cara, eu estou com um problema com meu tio.
Ah, mas o seu tio não está aqui, seu tio, nós vamos levar para os pobres. Aí você ia procurar uma comunidade de pessoas que você não conhece e que são tios de alguém. Que loucura é essa? Eu sempre questionava, gente, não era melhor que nós procurássemos na nossa família ou no nosso relacionamento as pessoas que estão precisando? Ah, mas a questão é que quando eu vou ajudar o meu irmão, eu julgo, eu condeno, eu estou tão perto que eu vejo os defeitos, eu não quero ajudar. Quando eu vou ajudar um estranho, eu não vejo os defeitos dele, eu não julgo ele, então eu estou sendo hipócrita, porque ele também tem seus defeitos, assim como eu. Saravá? Você vê que é racional, bicho, não tem invencionice. Se você pensar, tirar a passionalidade e usar mais a cabeça, você vai falar, realmente. Então, se você quer ajudar alguém, ajude do seu lado quem está precisando. Às vezes o seu marido está tão cego e desorientado que o que ele precisa é de uma palavra sua de amor. A gente vai falar sobre isso, que vai começar o assunto sobre casamento, né? Ai, seu Júnior, meu marido é muito endurecido, meu marido é muito endurecido, seu marido é muito endurecido, meu marido é um Shrek, meu marido é uma pedra, ele não coisa. Às vezes é ainda um espírito infantil, que tem dificuldade de fazer a curva para o amor. Ele não me abraça, ele não demonstra afeto, ele não demonstra carinho, ele não me beija, ele não coisa um negócio, e as coisas estão coisando. Ah, seu Júnior, às vezes o que ele precisa é que você seja exemplo da sua fé, e ame quem não te ama, respeite quem não te respeita, tenha paciência com quem não tem paciência com você, e na hora que ele agir de forma desagradável, em vez de você dar o troco e entrar na arena dele, porque algumas pessoas só conseguem viver em paz quando estão em beligerância, em conflito, ou seja, a outra pessoa te chama para briga, em vez de você ter uma atitude cristã e dizer, ô irmão, eu não vou brigar com você, me dá um abraço que eu te amo. Não, o que você faz? Ele te ofendeu, te chamou para briga, você foi o quê? Entrou. E aí começa o conflito. Nesse ambiente de conflito ele está feliz. Você veja o nível de doença do amor, porque sempre é amor. Nós já te dissemos, só existe uma energia no mundo, não existe duas energias, só existe uma. Nós entendemos essa energia como o amor, porque o nosso nível de entendimento atual só nos consegue mostrar essa energia como sendo esse sentimento de amor. Quem está estudando com a gente no domingo já ouviu a gente explicando. Tudo vem do campo e tudo ao campo retorna, tudo é uma alteração do campo. Tudo é uma energia única, o magnetismo cósmico universal, apresentado pelo Espiritismo, é de onde tudo vem. E essa energia é a expressão do amor de Deus. Então tudo vem do amor de Deus. O ódio, a mágoa, o ressentimento, a raiva, são apenas momentos em que o amor adoeceu. O amor se perdeu entre as sombras do mundo. E você precisa curar o amor. Você precisa mostrar o caminho do amor. Então, o que você precisa fazer com esse marido endurecido? Na hora que ele chamar você para briga, você dizer para ele, pô, bicho, depois de tanto tempo junto, tu acha que eu não vou brigar contigo? Fica aí com a sua razão, eu te amo demais para continuar isso. Eu não aguento mais essa briga, eu não aguento mais essa discussão, isso para mim já deu. Eu acho que está na hora da gente se amar. A gente está ficando velho, caquético, a gravidade está puxando para baixo, e a gente está vivendo como dois garotinhos, egoístas, egocêntricos, brigando o tempo todo. Para que isso, cara? Estamos perdendo tempo de expressar o nosso amor. Em vez de estarmos juntos, sentados na sala, tomando guaraná, comendo pipoca e vendo um filme, está a gente discutindo o sabonete ou a roupa em cima da cama. Por quê? Para quê? Estamos perdendo tempo. Então, às vezes, o outro, o que ele precisa é que você dê o primeiro passo. Tudo o que o outro está precisando é que você dê o primeiro passo. Porque quando você der o primeiro passo, intimamente, quando ele dormir e o espírito sair do corpo, ele vai se ajoelhar e falar, ai, graças a Deus, eu não aguentava mais essa briga, eu precisava disso. Qualquer ser humano precisa amar e ser amado. É como que um alimento que fortalece o espírito, é como o ar que o espírito precisa para sobreviver. O amor é fundamental em nossas vidas. Você pode dizer não sendo amável. Você pode dizer não faça isso, eu não gosto, colocando açúcar nas palavras. Você pode colocar limites aos seus filhos
com expressão do amor, e às vezes até dar uma palmada. Aí, seu Júnior, isso é da antiguidade. Chongas para quem pensa isso. Quando você crescer mais 2 centímetros, a gente conversa. Quando você tiver o seu filho e ele ficar destrambelhado, aí você me diz como é que você vai controlar aquele capeta. É porque você não viveu o suficiente para ter noção. A gente aqui é o seguinte, ó, cala a boca e obedece, porque você não tem noção ainda. Ai, seu Júnior, é assim que os pais devem agir. Ah, seu Júnior, isso o quê, cara? A civilização tem mais de 10 mil anos. Eu estava anteontem, estava conversando com meu filho de 27 anos, ele não está aqui, porque ele foi em uma festa junina com meu neto, e ele falou assim, pai, hoje ele tem filho, o filho dele vai fazer 3 anos. É um fio desencapado, parece o Tasmania. E ele fica me perguntando, como é que a minha mãe, no caso, a avó, consegue controlar ele? Porque a avó dá palmada, a avó bota de castigo, a avó grita. E ele, quando está chorando, quando ele tem fome, quando ele está sujo de cocô, quem é que ele chama? Quem é que ele chama? A mãe fica desesperada, porque são adeptos dessa nova teoria que não consegue colocar um prego em pé, mas é aceita, como eu disse, qualquer novidade o pessoal abraça. Oh, é novidade! Ô, Judite, acorda para cuspir, filha. O que você não pode é espancar. O que você não pode é demonstrar seu ódio, sua revolta. Torturar, demonstrar seu ódio, sua revolta com o mundo, com seu filho. Isso seria absurdo em qualquer circunstância. Agora, se você não coloca limites, nós já te dissemos, seu filho vai adoecer. Exatamente. Olha para o que acontece na sala de aula que você vai perceber. Já dissemos isso e vamos repetir. Se você não colocar limites, eles vão adoecer. Veja o que aconteceu com você. Se não colocar limites, é igual o cachorro, lembra que a gente falou? Uma comparação absurda. Seu Júnior já está falando que meu filho parece um cachorro? Não, só estou mostrando para você, a nível de comparação, como é que você deve se relacionar. Você pega o cachorro, humaniza o cachorro, coloca o cachorro para comer com você na mesa, bota o cachorro na bolsa e vai passear com o cachorro, bota roupa no cachorro, canta parabéns para o cachorro, faz comida especial para o cachorro. Meu cachorro só come filé mignon. Lá em casa está um perrengue danado, eu estou comendo ovo com arroz, mas o meu cachorro só come filé mignon. Mas eu paro de comer o meu negócio, comendo miojo com farofa, mas o meu cachorro come filé mignon. O que você está fazendo? Você está humanizando o cachorro. Ele vai adoecer. Falei isso terça-feira na rádio. Mas por que ele vai adoecer, seu Júnior? Porque quando ele olhar os outros cachorros correndo felizes, ralando na sujeira, na areia, né, fazendo xixi no poste, cocô na grama e mordendo uns aos outros, brincando, ele vai falar, eu não sou mais cachorro. Ah, seu Júnior, mas ele não pensa, ele é cachorro. Ele é um espírito em evolução. Alguns já têm consciência um pouco mais adiantada, a ponto de ter personalidade. Já dissemos isso quando falamos da evolução da consciência. Personalidade já é uma característica de um espírito que deu um passo à frente. Não vive mais pelo instinto. As mães não querem educar. E aí o que você faz? Trata o cachorro como gente. Eu não estou dizendo que você não vai tratar o cachorro com respeito, pelo amor de Deus. O Geteb cansa de falar que a sua vida está amarrada porque você amarra o cachorro. A sua vida está presa porque você prende o passarinho. Eu canso de falar isso. Pare de comer carne porque você está comendo a morte. Você se alimenta de vísceras cadavéricas. O bife, o toicinho, o filé, a carne, o patinho que você come, tudo vem da morte. Nós nos alimentamos da morte, caramba. Então, não precisa me dizer que um cachorro precisa de respeito, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou dizendo, se você trata o cachorro como ser humano, ele nunca vai ser um ser humano, porque ele percebe que ele não anda como você, ele não fala como você, e ele não tem a mesma liberdade na casa que você. Ele rasteja no chão. Mas ao mesmo tempo ele não é mais cachorro, porque ele não pode fazer as coisas que os outros cachorros fazem, porque você não deixa, porque vai sujar o neném. Esse cachorro agora não é mais cachorro e não é ser humano. Ele é uma coisa. Ele está no limbo, está no Hades, no Tártaro, no vácuo entre o humano e o cachorro.
Psicologicamente, você acha que ele vai ser feliz? Psicologicamente, você acha que ele vai ser saudável? Os cães, principalmente os mamíferos, né? Os cães têm chakras que absorvem energias e alimentam os corpos espirituais. Tem glândula pineal. Quem estudou com a gente terça-feira não ia falar na rádio, no canal do YouTube, há de lembrar. Quando há um desequilíbrio energético, ele vai apresentar doenças, porque os chakras absorvem energia e estão ligados diretamente às glândulas, e as glândulas mantêm um bom funcionamento do corpo físico. Ou seja, se você desequilibra os chakras, você desequilibra as glândulas e adoece. Vocês entenderam, sim ou não? Está claro o raciocínio? Falamos exatamente isso quando falamos de família, de filho. Olha o que fizeram. Preste atenção para você entender, porque de hoje, nas 4 semanas seguintes, o papo vai ser assim, tá ok? Não tem tema debaixo do tapete. Estou logo avisando. O que você imaginar, a gente vai falar. E vai falar embasado no pensamento cristão, espírita ou espiritualista. Preste atenção. Falamos isso terça-feira. Olha que coisa maquiavélica, demoníaca. O exemplo que eu sempre dou é esse. Até a nossa geração, quando você ficava grandinho, 6 anos, 5 anos, 4 anos, mamãe pegava aquela caixa de sapato e trazia um monte de fotografia velha. Fotos às vezes borrada, porque a máquina de fotografar tinha um flash que você encaixava em cima, e aí você, plec, aí fazia crack, 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 plec. Às vezes o flash batia antes, batia depois, a foto saía sem qualidade, era desgraça. E aí mamãe pegava aquela caixa, ou a vovó pegava aquela caixa cheia de naftalina, cheia de foto velha dentro. E em algum momento ela sentava com você, a vovó ou a sua mãe dizia, olha aqui, ó, esse aqui é tio Arnaldo. Tio Arnaldo mora lá em São Luís do Maranhão. Ó, esse aqui, ó, Albi Magib, seu tio, mora lá no Espírito Santo, também com esse nome, pelo amor de Deus, mora lá no Espírito Santo. Essa aqui é a sua avó Rosilda, lá do Paraná. Olha, quem é esse aqui? Esse aqui é papai. Olha papai como era quando era novo, ó mamãe, ó você pequenininho. E aí você ia folheando aquelas fotos, ia construindo naquela criança uma noção de pertencimento, mostrando para ele que a família não era só aquelas 3 ou 4 pessoas. A família estava espalhada no Brasil e que você fazia parte de algo maior, como que uma teia que nos prendesse e nos conectasse todos. Vocês entenderam a ideia? Isso ajuda a construir caráter, isso ajuda a fortalecer personalidade, isso ajuda a mostrar para a criança que ela não é filha de chocadeira, ela tem uma origem, ela veio de algum lugar. E essa origem muitas vezes vinha com ideário, com uma imaginação, porque a vovó falava, ó, esse aqui é seu primo Lucas, mora lá em Dourados, no Mato Grosso, ó, ele é professor na faculdade, ó, esse aqui é seu tio, tem lá, parece que tem as terras lá que planta soja, um dia a gente vai lá visitar, ó, esse aqui é tua... Então você criava um imaginário sobre a sua família, que trabalhava, o que era não sei o que fazia, ó, esse aqui é o vovô na padaria que ele tinha lá no Espírito Santo, olha, aí você, ó, vovô tem uma padaria, criava uma imagem no subconsciente da criança. O que eles fizeram? Você acabou com o passado. Você não mostra mais. É o hoje, é o agora. O de 5 segundos atrás acabou. Ou seja, essa criança não sabe mais de onde ele veio. Não reconhece mais o seu passado, nem os seus familiares. Essa criança, que é um espírito em evolução, é criança hoje, mas foi adulto na outra vida, está reencarnado para tentar corrigir seus erros e equívocos e para se aprimorar, tornando-se uma pessoa melhor, ela deixa de ter um passado. O nome deixa de ser importante. O sobrenome, Marroche Rios, que tem uma origem não sei de onde, do vovô que era não sei o quê, acabou. Você não tem mais o sobrenome, você não tem mais essa noção. Então você desconstrói o passado dessa criatura. O mundo começou quando ela nasceu. A história recente não existe mais. O que se coloca na cabeça como filosofia atual, que eu já falei que é demoníaca, é maquiavélica, foi intencional, é de que tudo que veio
tudo que foi antes não presta. Todos os velhos não prestam. Todos os antigos não prestam. A antiga forma de produzir é arcaica. A antiga forma de educar não é mais válida, porque hoje é diferente. Hoje é atual. Hoje é científico, sem nenhuma comprovação científica. A ciência não vive de certezas. A ciência vive de dúvidas. Na medicina não existem certezas. Na medicina o que existe são dúvidas. Dúvidas eternas. Porque se assim não fosse, ela estagnaria. É uma questão filosófica. Faz parte intrínseca da realidade do estudo científico. Ter dúvidas e buscar explicações, esclarecimentos, aprimoramentos, desenvolvimentos. E o que nós queremos é algo estático. Como se a ciência diz que não pode mais comer tomate com não sei o quê. Daqui a 3 meses passa no Fantástico. Tomate com não sei o quê faz muito bem para o colesterol. Aí, alguém tem que chamar aquela reportagem antiga e falar, ô fulano, olha isso aí, cara, olha para isso aí, ó. Porque fazia mal para o colesterol. Aí descobriu que agora tem um colesterol bom e um colesterol mau. Parece um anjinho bom e um anjinho mau. Eu falei assim, rapaz, vocês têm que se decidir. Não vai se decidir. Um grupo de médicos vai dizer para você uma coisa. Um outro grupo de médicos vai dizer outra coisa. O outro vai dizer que tudo aquilo está errado, que na verdade a verdade é outra. Se você tiver uma doença, e eu recentemente fiquei doente, vocês sabem disso, eu emagreci, foi uma das coisas boas da doença, né? Graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas tá bom, já chega agora. Então eu adoeci recentemente, e aí você procurou 8 médicos. 8 particulares e públicos. Cada um deles receitou um remédio diferente, e um disse diferente do outro. Um falou que eu estava com câncer, outro falou que eu estava com o negócio do sangue, que é açúcar, que eu esqueci o nome, diabético. Outro falou que eu estou com anemia profunda. Outro falou que eu estou careca, gordo e tenho que emagrecer. Outro falou que eu falei, rapaz... Deixa eu botar para gravar aqui. Então, voltando ao que a gente estava falando. Você desconstruiu o passado. Você começou a dizer que esse passado não é bom, que tudo que foi feito no passado é ruim, é desagradável, porque os velhos destruíram a Amazônia, os velhos destruíram a ecologia, os velhos destruíram o planeta. A forma velha de fazer as coisas está errada. A pessoa não pensa que nós só chegamos até aqui por causa do velho. Eu estou usando um celular que foi criado pelo velho e que é hoje produzido por velhos. A lâmpada, a luz, construída por velhos, mantida por velhos. Velhos que eu digo somos nós, né? Que somos velhos para quem tem 10 anos de idade. Então, desconstruímos a ideia de pertencimento no jovem, a ideia de passado e de família. E começamos a colocar esse jovem contra o passado, contra a família. Mas não foi só isso que fizeram. Desconstruímos o futuro. Porque tudo está pior. Quantos de vocês já viram isso? Olha a doença. Agora é o vírus, a variação do vírus, é o vírus que mutou, é a mutação, é a outra mutação, é a febre da galinha, é a febre da vaca louca, é a febre do diabo, do macaco, é a febre do chimpanzé, é a doença do não sei o quê, e nós vamos numa sucessão de desgraças, está tudo pior, não há notícia boa. Para você acompanhar a notícia boa, você tem que sair da TV e ir para a internet. E se você ficar na TV, não existe notícia boa. A perspectiva do futuro é péssima. A educação está uma tragédia. As universidades não formam e não preparam as pessoas para o trabalho. Os jovens, quando querem ir para a universidade, não sabem qual a carreira, porque é uma quantidade tão grande de opções que ele simplesmente trava. Ele não sabe mais o que fazer, porque ele nem sabe para onde ir. Mas por que, seu Júnior? Porque teve um terceiro passo nessa história. Você não é quem você é. Você não é aquilo que você pensava que você é. Você vai ser o que você quiser. Mas como é que eu vou ser o que eu quiser se eu não sei quais são as opções? Não importa. Você é livre para decidir quem você é
e como você vai se relacionar com o mundo. O problema todo é que ninguém te mostrou as alternativas. Simplesmente falou, voa passarinho, mas como? Pum, caiu. A verdade é que desconstruíram o seu passado, apagaram o seu futuro e deixaram você sozinho sem saber quem você é. Você não sabe mais se você está tomando a atitude certa, você não sabe mais se você está no lugar certo, você não sabe mais se a família é essa, se o seu cabelo tem que ser assim, se o seu corpo tem que ser assim, se os seus relacionamentos devem ser assim. O que é que eles fizeram? Acabaram com você. E ao mesmo tempo querem que você decida. Como decidir? Se eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou e nem sei quem eu sou. Ah, seu Júnior, a resposta que foi só isso? Foi pior do que isso. Qualquer traço de filosofia que possa reconstruir você, dar um reset e colocar você em algum rumo, em algum caminho, por mais que no futuro você decida mudar, qualquer traço de uma filosofia religiosa, de um contato com o divino, é totalmente desconstruído. A ideia é religião não presta, é coisa de velho, que levou à guerra e acabou com o planeta. Você tem então pessoas materialistas, sem perspectiva de futuro, sem saber quem são, com raiva das pessoas que os criaram, que os alimentaram e que os protegem até hoje. Você tem seres humanos, como eu brinquei ainda há pouco, que deixaram de ser humanos. Vocês entenderam a ideia? Sim. Por isso que quando você pega qualquer um desses e você fala sobre, vamos para um centro espírita? Não, espiritismo não. Eu vou não, isso não presta. E aí o que você provoca com isso? Pessoas que começam a se cortar, pessoas que pensam em suicídio, e algumas chegam ao ponto de se matar. Pessoas, às vezes, não estou falando só jovens, pessoas às vezes de 20, 30, 40 anos que estão pensando em se matar. Por quê? Porque eles vieram desse pensamento em que eles não têm o passado. Quando eles caem, quando não tem comida, eles não sabem para onde olhar. Eles não criaram laços, eles não criaram conexões. As conexões que foram criadas são todas baseadas nisso aqui, ó. A distância. Não há abraço, não há afeto, não há pertencimento, não há conexão. Não existe amor. O que existe é like. O que existe é eu gostei. O que existe é influência. Aí você vai na internet, e é por isso que a gente tem um olhar crítico, uma saraivada de pessoas ganhando dinheiro, tentando influenciar outras pessoas com ideias toscas, que não se mantêm em pé em 3 minutos de conversa. Quem está entendendo o raciocínio, diga saravá. É bom que hoje vai ter esse movimento de Exu, quando vocês saírem daqui. A gente já está nessa perspectiva mesmo. Fala, filho. Não viu aquele cara que ficou famoso com caneta azul? Agora tem um moleque aí, o menino não sabe nem falar, é o luva de pedreiro. Receba! O cara tá famosíssimo. Gente, você veja que eu nem desconstrução de Você veja que eu valores. nem cheguei ao ponto de falar da cultura. Porque hoje nós vivemos a cultura do escatológico. A cultura do nonsense. Né? O modernismo, o pós-modernismo, o modernismo cultural, né? É o grotesco. É um processo de vísceras. São pensamentos totalmente estranhos, que não podem ser culturais. A música, toda ela, não vou nem entrar nesse assunto, que senão vou render, né? E a gente está só querendo valorizar o papo de família e de casamento. A música, toda ela é sensual, é pornográfica. É tudo música de pegação. Todas elas. Mas por que, seu Júnior? É porque você não está entendendo que tudo isso está dentro de um contexto de transição planetária. Quem bolou isso, há décadas atrás, colocou ideias e filosofias, foi seminando, para que quando chegássemos no momento certo, essas ideias e filosofias embasassem esse caos que estamos vivendo. É só você parar para pensar que você entende. Seu Júnior, como conserta? A partir de hoje nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre as soluções.
E para falar sobre as soluções de como você vai consertar o seu filho, como você vai salvar seu filho da depressão, da ansiedade, dos transtornos comportamentais, para te ensinar como é que você vai salvar a sua família e como é que você vai consertar o seu casamento, nós vamos começar com a primeira pedra, falando sobre relacionamento conjugal. E nós vamos tomar como base, e não poderia ser diferente, um ensinamento, o texto do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, versículo 13. Seu Júnior, por que o senhor fala Evangelho segundo Mateus? Não é Evangelho de Mateus? Seu Júnior. Porque o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus. Mateus dá uma visão. Então é o Evangelho de Jesus segundo o ponto de vista de Mateus. O Evangelho de Jesus pelo ponto de vista de Lucas. O Evangelho de Jesus pelo ponto de vista de João, de Marcos. Por isso que você às vezes pega uma mesma passagem e você vai ler os 4 textos ou 3 textos, a mesma passagem está descrita de forma diferente. Porque são pontos de vista. O que você precisa entender é o conceito. A letra é morta. A palavra vivifica. Saravá? Tem que entender o conceito. É igual na escola, né? Poucas vezes na escola a gente precisou decorar. Porque na escola a gente entendia o conceito por trás da matemática, por trás da química, né? Poucas vezes precisamos decorar. Como, por exemplo, em português, as preposições. Mas são casos raros. A, ante, até, a voz, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante o por, sem, sob, sobre, trás. Amém? Amém? Uma salva de palmas para as preposições. Pelo amor de Deus. Não é verdade? Aos 60 anos, lembrar de algo que eu aprendi aos 12, tem que ter um valor, não é isso? Então o Evangelho é de Jesus. Ok? Mas Mateus nos apresenta um ponto de vista no capítulo 8, versículo 13. Ou perdão, capítulo 19, versículo 3. Foi improvisar, errei. É isso aqui que a gente vai falar de casamento, ok, gente? Eu peço perdão antecipadamente a quem não casou e a quem está com casamento descoisado. Entenda o que a gente vai te ensinar para você, né, consertar. E mais ainda, para quando você for casar. Eu espero que você case. Seu Júnior, mas para que eu tenho que casar? Somente os fortes casam. Tem que ter muita coragem para casar. Os fracos, os medrosos, os egoístas, egocêntricos, não se casam. Já pedi perdão antes. Porque eu sei que tem atenuante. Tem atenuante, tem aquela que está viúva, aí você fala, eu não casei, mas você não está viúva? Ah, é. Aquela outra que não, eu casei, mas eu estou separado. Ah, é verdade, eu casei, então estou separado. Sabe o que é? Ou então aquela outra que, eu estou solteiro, mas eu estou cuidando dos meus netos. Mas você já tinha casado? Tinha. Eu falei, então, se tem neto, casou, filho. Para ter neném, os dois têm que coisar. Amém? Então teve um momento que você teve alguém. Saravá? A pessoa não pensa, né? Porque ela acha o seguinte, eu não estou casado agora. Mas olha para trás. Você tem filho, em algum momento você se relacionou. Se relacionou, não é isso? Somente os fortes casam. Os fracos vão ter uma vida de solteirice. Vão chegar aos 20, 30 anos com rabinho de cavalo, jogando totó na praia e querendo sair com as minas, andando com carro com música alta, tocando Barões da Pisadinha, tentando azarar, com ridículo, com 30 e 40 anos, achando que é um garotão, né? Tentando uma linguagem descolada, né? Esses são os bobos da corte, são os infantis. Nunca vão crescer. Mas por que, seu Júnior? Pois é. Porque a gente vai dizer para você, a partir de hoje, que casamento é uma experiência única na vida da pessoa, de aprimoramento, de crescimento, de fortalecimento do nosso espírito. Jesus havia apresentado isso da seguinte maneira: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? E ele reafirma, assim não são mais dois, são uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu.
Quando diz não separe um homem o que Deus uniu, o cara vai falar que a igreja é contra o divórcio. A igreja não é de Deus. Já falei isso para vocês. A igreja foi construída pelos homens para que a gente possa aprender um caminho para Deus. Ela tem a sua validade. Mas dizer que o Papa é o representante de Deus na Terra chega a ser um absurdo dos absurdos, né? Então, por que o Papa fez mais do que Chico Xavier? Se você me apresentar um cara que tenha feito mais em termos de amor, de doação, do que Chico Xavier, 542 livros, mais de 150 milhões de arrecadados e não fica com um centavo. Eu não sei se o Papa é assim não, porque onde ele fica é tudo de ouro, né? As maçanetas são todas folheadas, o trono. Então, por favor. Ah, mas ele falou coisa bonita. As pessoas falam isso porque a mídia é uma boa relações públicas. Eu prefiro Chico Xavier. Ou melhor, quando tenho dúvida, eu procuro Jesus. O que será que Jesus falou sobre isso, né? Os ricos não entram no reino dos céus. Se o rico não entra no reino dos céus, uma igreja rica não pode me ensinar o caminho para os céus. Não precisa concordar comigo, não. É só você raciocinar. Se os ricos não entram no reino dos céus, como é que uma instituição multimilionária, que tem até banco, vai me ensinar o caminho para os céus? Respeitemos quem pensa diferente. Mas aqui é a casa do Getério, nós estamos firmando o ponto, batendo o cajado no chão. Então nós vamos ler o quê? Que Jesus te diz: não separe um homem o que Deus uniu. Isso quer dizer o quê? Deus uniu duas pessoas em resgate. Como é que Deus fez isso? Deus pegou Arnaldo e Jennifer, todos sabem agora, entendem a ideia? Dois inimigos de vidas passadas, duas pessoas que não se deram bem, une essas duas pessoas e coloca um bagulho no meio chamado paixão. A paixão é aquela história do Cupido, na mitologia, que flecha e você fica cego. No início você não vê que Arnaldo não toma banho direito. No início você não vê que ele tem um péssimo hábito de assoar o nariz no chão. No início você não vê que ele não lava o pé antes de dormir. E que aquele cheirinho já o acompanhava. Você nunca percebeu que a sua mulher é excessivamente em tudo que faz. Tudo que ela faz é excessivo. Ela grita demais, ela fala demais, ela quer dominar demais. Ela é excessivamente dominadora, castradora, impõe suas vontades. Você não vê, porque foram os dois flechados pelo cupido da paixão. Isso é Deus. Deus é terrível. Ele pega duas pessoas que têm que se amar, mas que já tiveram problemas. Talvez tenham sido até inimigos do passado. Mas Deus os une e coloca a paixão. Então no início é um frisson. No início é coisa de pele. Encostou, já fica todo coisa. É uma coisa que você só de olhar, né? Cara, 20 anos, 19 anos, 20, cara, se abraçou, tu já fica pensando em saliência. É um desespero que o cheiro do outro te excita. Os feromônios estão todos super ativos. Por quê? É Deus. Deus é ardiloso. Ele não deixa perceber que é Arnaldo e Jennifer. Mas por que estão juntos? Porque Deus uniu. É a vontade de Deus que eles estejam juntos. Nós não devemos separá-los. A única forma de duas pessoas que foram inimigas fazerem as pazes é como? Convivendo. Se eu sou inimigo do meu irmão ali, sou inimigo do meu irmão ali, e se Deus me diz, a única forma de você ascender os céus é pagando o último centil, se você tem algum problema com o seu inimigo, deixe sua oferta aos pés do altar, vá lá fazer as pazes com o seu inimigo, para que não seja entregue ao juiz, o juiz te entregue ao tribunal ou ao carrasco. Depois que você fizer as pazes com o seu inimigo, então você venha fazer a oferta aos pés do altar. Se Jesus te apresenta a ideia da necessidade de fazer as pazes com o teu passado antes de subir aos céus, eu preciso fazer as pazes com a Aline. A Aline me magoou, a Aline me ofendeu, eu traí ali, eu magoei ali, fomos sócios, eu roubei, eu enganei, eu matei. Só que eu preciso fazer as pazes com a Aline. O que Deus vai fazer? Bom, se você tem que fazer as pazes, vocês precisam conviver. Se vai conviver, vamos unir essa família.
Por isso dissemos antes, família é o grande laboratório de almas. Família é onde nós nos corrigimos, onde nós começamos a colocar em prática o amor, apagando, remediando um pouco do passado e começando a olhar para frente. Amém, gente? Amém. Então, que a gente encerra dizendo isso, né? Semana que vem a gente pega daqui. Você larga a mala, o que acontece com a mala? O que você precisa fazer? Amá-la. O que precisamos fazer? Amar. São os filhinhos, né? Os netinhos. São as malinhas que a gente foi deixando na outra vida. O que nós precisamos então? Amar. Então a frase que a gente vai começar semana que vem é essa aqui. Casar é renunciar. Casar é um exercício de renúncia. Casar é deixar aquele cara que existia antes, Walter Júnior, arrogante, pedante, materialista, orgulhoso, só pensava em ganhar dinheiro, só pensava em enriquecer, em mostrar para os irmãos, para a família, de que ele tinha condições, então ele ia engolir o mundo com dinheiro, esfregando na cara. Esse cara precisa morrer, porque esse cara não era bom. Com esse cara eu não ia sair do lugar. Tá claro? Então Deus me faz o quê? Conhecer uma mulher complicadíssima. Ela não está ali, eu posso falar o nome dela. Mas essa mulher me salvou, porque ela me ajudou. Ela voltou. Ela me ajudou a enterrar o velho Walter e surgir um Walter mais amoroso, porque eu tive que aprender a renunciar. Eu tive que aprender a renunciar pelo relacionamento. Eu tive que aprender a renunciar pelo amor. Eu tive que aprender a renunciar às coisas que me eram mais caras. Eu não posso mais fazer o que eu fazia quando solteiro, porque o que eu fazia como solteiro era o que me identificava como aquela criatura velha. Eu preciso deixar as coisas de solteiro para trás. Por isso que a frase que o Cristo deixou: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, o homem vai deixar para trás aquilo que ele era. A criança imatura, egocêntrica, egoísta, vai ficar para trás. Foi bom, foi legal, a gente fez um monte de coisa bacana, mas agora eu preciso renunciar para crescer. Amém, gente? Amém. Semana que vem a gente vai falar de casamento e o papo é esse negócio assim. É mostrando para você, se você quer crescer, case-se. Se você quer sair desse planeta, desse mundo tão atrasado, faça seu casamento funcionar. Aprenda com o seu casamento. Torne-se um ser humano melhor. Tenha paciência. Seja tolerante, condescendente. Demonstre amor. Pelo amor de Deus. Eu já estou antecipando o assunto. Pelo amor de Deus. Eu atendo homens. E quando você fala assim, você tem beijado sua esposa? Pelo amor de Deus, eu sou homem, para com isso, pô. Não fica beijando. Qual o problema, cara? Você vai beijar um estranho? Não, pô, mas eu vou ficar mostrando. Isso é coisa de boiola, de equalida. Isso eu vou ficar mostrando carinho pra minha mulher o tempo todo, rapaz. Não é assim não, pai. O que aconteceu contigo, irmão? Tu não consegue mais abraçar, não consegue mais fazer um carinho, não consegue mais. O que aconteceu com você que você perdeu esse contato, esse amor, essa chama que precisa ser alimentada? Você se endureceu tanto, você está confundindo ser homem com ser um ogro, com ser um infantil, uma criança. Porque a criança é assim, imatura, egoísta, egocêntrica, imediatista. Um homem ama, chora, está de peito aberto, reconhece seus erros, abraça por amor. É isso que a gente vai tentar falar semana que vem. Dúvidas? Vamos fazer a nossa prece.